Eu queria falar mais sobre as mudanças feitas pelo governo Bolsonaro no decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação. Eu converso com o comentarista político João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite, tudo bem? Bom, João, você acredita que agora, com essas alterações, vão dificultar mais o acesso aos dados do governo? Então, é uma coisa assim, um paradoxo, né? Um governo que se diz eleito para combater a corrupção, ele está desconstruindo todos os órgãos que foram criados em governos anteriores para combater a corrupção. Começou agora com o COAF, que é um órgão que estava no Ministério da Fazenda, junto com a Receita Federal, que fazia monitoração de lavagem de dinheiro. Colocou no Ministério da Justiça. A CGU, que foi criada no governo Lula, em 2003, agora ela vai responder para o Ministério da Justiça, ou seja, a CGU não pode investigar o Ministério da Justiça. Ou seja, é um paradoxo e a gente vê... Desculpa que eu estou com a garganta um pouco ruim. Tranquilo. É esse tempo, né? É o tempo. Dificulta. E assim, o que eles fizeram de mudança agora? Qualquer cargo comissionado, que é indicado inclusive por políticos, um funcionário qualquer lá, ele pode falar que esse documento, por exemplo, até de uma pessoa que indicou ele, esse documento aqui vai ficar 25 anos em segredo e pode ficar mais 25 anos. Ou seja, antes, como você explicou aqui, só as altas patentes do governo poderiam fazer isso. Agora qualquer um, então ele vai ter milhares de pessoas trabalhando para... Seja comissionados, enfim. Exato, porque a lei que foi criada no governo Dilma, né, de acesso à informação, inclusive a gente consegue acessar os salários dos políticos, os salários dos funcionários públicos. Isso é importante, porque às vezes a população não sabe, mas ela tem esse direito, ela pode, Ela tem esse direito e está na Constituição. Isso só foi feito, ó, para você ver quanto tempo demorou, de 88 a 2012. Né? E a CGU, que foi criada em 2003 pelo governo Lula, ela conseguiu várias dessas investigações que o pessoal fala que tem, de operações da Polícia Federal, foi feito através da Controladoria Geral da União. Ou seja, o Brasil era um país que não tinha uma controladoria. Ninguém fazia isso. Então, o que nos deixa indignado, né? Primeiro, o COAF também teve no governo Lula, uma mudança de regras. O COAF foi criado em 98, no governo Fernando Henrique, e ele foi aprimorado no governo Lula. A partir de 2009, então, parentes de políticos, de magistrados, tudo essa cargos de pessoas que são próximas, eles são politicamente expostas, né? Lá eles chamam a gíria de PEP. Uhum. Então, todas essas pessoas são monitoradas com mais rigor. Então, o primo, os filhos, o pai de um político, eles monitoram com mais rigor. O que o governo quer fazer agora? O COAF não vai poder, não precisa fazer isso mais. É interessante que no bojo disso, a gente sabe que foi o COAF que descobriu todos os trambiques do filho do Bolsonaro, que é um político. Sim. Entendeu? Então, e a lei de acesso também, que graças a essa lei de acesso, a mídia obteve informações da Natália Queiroz. Exatamente. E de todos os outros, né? E qualquer cidadão entrando na internet, ele consegue ver isso, toda a movimentação. Isso foi criado, uma parte no governo Fernando Henrique, parte de algumas coisas, como foi o COAF, e no governo Lula e Dilma, né? Melhorada a CGU, melhorada a questão do COAF e essa questão da lei de acesso à informação. Então, é um paradoxo, por quê? Esse governo se elegeu dizendo que combate a corrupção. Nós estamos vendo ele destruir todo e qualquer instrumento, né, que realmente combate a corrupção, porque não vai ter mais como. E aí a pessoa que mais trabalhou para criar instrumentos de combate à corrupção, deu liberdade para a Polícia Federal, deu liberdade para os promotores, está presa. É aquela história seguinte, sabe aquela história do trombadinha? Que ele passa, bate sua carteira e sai gritando, pega ladrão, e você pensa que o trombadinha é outro. Foi isso que está acontecendo no Brasil. Ou seja, os trombadinhas gritam, pega ladrão, assume o poder, e quem de fato estava combatendo a corrupção está preso, acusado sem provas, que é o ex-presidente Lula. Então, eu fico até indignado, porque essa semana aqui foi uma semana difícil, né? Vimos as bobagens que o nosso presidente, representando o Brasil lá fora, fez. Vimos agora, do Brasil, né? Vimos agora essa questão, porque o general Mourão assinou. Tudo bem que ele está sendo presidente em exercício, mas isso já tinha sido acertado com o próprio Bolsonaro. Qualquer um que estivesse assumindo a presidência hoje ia assinar isso daí. E a gente vê mais ainda agora, né, o deputado Jean Willis tendo que sair do Brasil por ameaças de morte, e a gente não vê nenhuma posição desse governo que se diz combater bandidos, combater aquilo outro. É até estranho, né? Um governo que diz combater bandidos queria legalizar as milícias. A gente sabe muito bem o que as milícias fazem por aí, Brasil afora. E agora a gente vê todo esse... É uma coisa assim absurda. Eu estou indignado porque a gente tinha vários instrumentos
de fiscalização, que eles e aos poucos elas estão sendo eliminadas. Estão sendo eliminadas, para não investigar os amigos. É só isso, porque a gente está vendo, né, como brincou o Zé Simão, no caso do Flávio Bolsonaro, é que nem uma caixa de lenço. Você tira um, sai 4, mais problemas, né? E aí parece que eles estão, não é uma coisa assim, não pensada, eles estão percebendo que eles vão ter que se proteger. Porque no caso do deputado Jair Bolsonaro, como ele era um deputado do baixo clero, não aparecia muito, então não era vidraça. Agora ele está se sentindo muito pressionado porque as coisas estão aparecendo, todo esse esquema que ele tinha de colocar funcionários fantasma, inclusive o filho dele, né? O filho dele trabalhava em 3 lugares, morando em cidades a 1.000 quilômetros de distância, e depois sabe-se agora que ele é um funcionário fantasma. E se descobriu como? Através da Lei de Acesso à Informação, através do próprio COAF, e eles estão minando. Aí o juiz Sérgio Moro, que se dizia paladino da justiça, está assumindo isso, porque ele colocou sobre a sua batuta um ministério, que era a CGU, abaixo dele, e esse ministério não vai poder fiscalizá-lo. Então é um absurdo, né? Acho que a população tem que começar a acordar que foram enganados. Perfeito. João, obrigado, viu, pelos comentários e sua participação hoje no seu jornal. Por nada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.